sombrio do século XX. Desaparecidos políticos. Tortura. Repressão. A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura revolucionária, comunista. Isso era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Os guerrilheiros não lutavam por democracia. Galera, nos anos 60, homens e mulheres pegavam em armas para lutar contra a ditadura militar. Isso com certeza você já ouviu falar bastante. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe, né? O comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos, né? Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. Isso é politicamente incorreto. O que eles defendiam era uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. A ditadura brasileira foi uma lástima, foi terrível, foi um período tenebroso da história do Brasil. Ela só não foi pior do que se a gente tivesse vivido uma ditadura comunista. E aí sim, meus amigos, ia ser um total desastre, né? Porque as pessoas têm que entender que esses septuagenários trambiqueiros que estão aí eram todos os universitários de 68. Todos os envolvidos são septuagenários. Lula, a Dilma, o Dirceu, o Genuíno, o Caetano, o Gil, o Chico Buarque, todos estão nos seus 70 anos. Usufruíram muito do poder, nunca sofreram, Ziraldo, Jaguar, todos esses caras são ícones. Floresceram, viraram heróis e ganharam a credibilidade e o prestígio que meio que indevidamente conseguiram por causa desse contexto histórico de difamação e de uma narrativa. Lutamos contra a ditadura. Você tem que parar. Isso é cala a boca. Isso é uma imoralidade. Você não pode falar isso. Você era a favor de Cuba. Você é amigo do Fidel Castro. Você engole esta língua. Você não tem moral de... Quem é amigo do Fidel Castro não tem moral de pleitear porra nenhuma. Eles se mostraram a canalha que são, ladrões, fanáticos, imbecis, imunes a tentativa e erro. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, né, que foi motorista do Marighella, fala isso. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. Nenhum. O Ação Popular, também conhecido como AP, que inclusive o José Serra participou, defendia com todas as letras: vamos substituir a ditadura da burguesia por uma ditadura do proletariado. Então, imaginem vocês se eles fossem vitoriosos, se a gente tivesse uma ditadura do proletariado no Brasil. Ela não deu certo nem na Alemanha. Os alemães que conseguem fazer tudo de forma eficiente não conseguiram fazer um governo comunista. Será que no Brasil daria certo? Não deu certo no Chile, não deu certo em Cuba, não deu certo... A gente teve mais ou menos 60 experiências comunistas no século XX. Todas resultaram em fome e em ditadura. Será que no Brasil ia ser diferente? O objetivo do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, era bem claro e nítido: instalar um governo popular e não a chamada redemocratização. Os anos 60 foram o auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo, e esse debate, obviamente, chegou até o Brasil. O mundo, além dessa divisão, que é uma divisão de modelos de vida, de mundo, modelos de humanidade, ele também estava vivendo um processo de transformação temporal muito significativo, né? A juventude estava entrando na era do sexo sem repressão, na era da disseminação de drogas de uso cotidiano, mais estética mesmo, conceitual, de linguagem, de música, de tudo. Então isso tudo criou ali um caldo muito grande
abriu muitos caminhos. Mas aquele movimento dos anos 60 só pegou porque virou calça jeans. Só pegou porque virou calça jeans, porque os hippies conseguiram vender calça jeans para todo mundo, camiseta rasgada, lenço na cabeça, estilo de vida descolado. Tanto que hoje a calça jeans custa caro para burro e você já compra ela rasgada. Então, assim, a utopia dos jovens dos anos 60, na verdade, se transformou em estilo de consumo vendido pela publicidade. Então a gente tem que recontar essa história de 64 como se fosse um golpe militar. Não, os militares foram forçados a intervir, porque já estava uma baderna. O Jango decretou estado de sítio. Tava meio Venezuela, sabe como tá agora? Eu não tinha porra nenhuma, tinha caminhões chegando na rua para dar açúcar, víveres para a população. Não tinha água, não tinha luz, sabe? Então você vivia assim, reforma agrária. Minha mãe falava, ai meu Deus, eu acho que a gente vai perder o nosso sítio em Petrópolis, sabe? Essas coisas assim, que a classe média, pequenos terrores da classe média. O Jango era um fanfarrão. Eu não acredito que ele criaria uma ditadura no Brasil. Talvez o Brizola, talvez o Lamarca ou algum guerrilheiro mais linha dura, mas o Jango não. Que o grande erro da ditadura militar foi eles não terem, na hora, arrumado a casa, dissolveram o Congresso. Bota as eleições, tinha o Kubitschek, tinha o Lacerda, o Magalhães Pinto, tinha um monte de gente que poderia, o próprio Tancredo, você está entendendo? Que poderiam voltar a uma sociedade civil, etc e tal, e eles não ficaram com esse papel de vilões. Mas por que ficou para a história que os guerrilheiros lutavam pela democracia? A ditadura acabou, a esquerda tinha as redações de jornais, os centros culturais e as universidades. E com o tempo foi aumentando e agora tem as escolas também. Professores do ensino médio que ensinam que o José Genuíno lutava pela liberdade. O que é mentira. Mas eu peguei um colégio cujas características não eram de esquerda, mas a esquerda já tinha entrado de uma maneira subliminar. Você tinha que fazer música meio Chico Buarque. Na aula de moral e cívica, você tinha que cantar as músicas do Chico Buarque. Mesmo o Chico Buarque se considerou mal, um cacete. Ele era o bom menino, aqueles olhos azuis doces de meio. Ele era um bunda mole, nacionalmente reconhecido. Historicamente, a falácia venceu a história. A versão venceu o fato. E de que forma a versão venceu o fato? Você pega qualquer livro didático, hoje, que tem no Brasil, no ensino médio, por exemplo, vai estar lá escrito que a luta armada levou à democracia. A própria presidente Dilma, que participou de um desses grupos de luta armada, sempre insistiu de dizer que o fim do regime militar deveu-se à ação dos grupos de luta armada. Nada, ao contrário, o fim do regime militar deveu-se a outras questões, da luta democrática e não da luta por um regime comunista, como um dos grupos, eram vários, um dos grupos que a senhora Dilma participou. Não há relação, portanto, entre luta armada e restabelecimento da democracia. Por que não há? Porque os grupos de luta armada não defendiam a democracia, defendiam um regime comunista. Você pode até não gostar, mas na América Latina e no Brasil, figuras de esquerda, como Che Guevara, ficaram extremamente populares. Álbuns de rock, capas de caderno, camisetas, adesivos, qualquer sindicato que se preze tinha lá a foto do Che Guevara. Por que a esquerda revolucionária ficou tão pop? Porque quando acabou a ditadura, a esquerda, ela sequestrou para ela toda a imagem de humanista. Ela gosta de dizer que ela combate com flores, de preocupada com o bem, de preocupada com o ser humano, quando historicamente, quem conhece um pouco de história sabe que os regimes de esquerda foram extremamente violentos. Extremamente totalitários. Aí morre o Fidel Castro, um monte de idiota. Pô, você não acha o Hitler um merda? Sim, Fidel Castro é um merda igual ao Hitler. É um genocida, é um filho da puta, é um ditador. Não, sabe, eu tenho uma metáfora horrorosa que eu digo que uma pessoa que publicamente se declara pró-Fidel é como se ele tirasse a roupa e fizesse um cocô em cima de um caminhão de trio elétrico. E não limpasse a bunda, diga-se de passagem. Por isso que o livro do Leandro fez tanto barulho. E no começo a reação sempre foi super negativa ao livro dele, por parte dos historiadores, eu quero dizer. Porque, por exemplo, certas figuras ficaram conhecidas e construíram um mito de si próprio. José Dirceu é um deles, né? Ele nunca participou, efetivamente, de nenhum ato de luta armada, que ele é preso num congresso estudantil em 68, em Ibiúna, no interior de São Paulo e tal. E depois vai para um exílio em Cuba, etc. Tal, volta ao Brasil de uma forma não muito esclarecida, depois vai para um alto exílio no oeste do Paraná, também não muito bem explicado, uma situação toda muito estranha, mas construiu a vida como se ele fosse um defensor das liberdades. Nunca foi.
Mas a falácia em relação ao Zé Dirceu foi tão grande que depois ele foi réu e sentenciado no Mensalão e hoje, mais ainda, foi já réu e sentenciado a uma pena muito mais severa do que o Mensalão no Petrolão. O que combatentes da guerrilha no Brasil queriam? Eles queriam destruir uma ditadura que representava interesses americanos porque eles queriam transformar o Brasil numa grande Cuba. E este palhaço do trágico será no futuro um pesadelo, a lembrança de uma época sem saudade. Os ditadores nunca fogem ao seu destino. Pensar, senhor presidente, que por pouco o Brasil não foi uma Cuba grande. Como esta vergonha grande. Fidel Castro é a buena dicha mais fácil da história. Portanto, a esquerda estava se preparando para tomar o controle no país mesmo. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos não podia, a partir dos seus interesses, deixar que isso acontecesse no seu quintal. Num continente que as pessoas podem chegar, em tese, andando, a pé. Ou podem chegar de barco, numa canoa, certo? Porque lutei contra a ditadura militar, as pessoas têm que entender que esse núcleo que diz que lutou contra... Eram todos treinados em Cuba, e treinados na China, ou na União Soviética. O Anselmo Góes foi treinado um cara líder, estudante treinado na União Soviética, o Dirceu foi em Cuba, pessoas foram o Genuíno veio da China, é maoísta. Não, eu acho que a esquerda é um fetiche do capitalismo. Né? Eu acho que ela já surgiu assim. Não é à toa que surgiu em lugares muito ricos, como Inglaterra, Alemanha, França. Era fetiche do capitalismo, assim. É o burguês que gosta de pensar que é legal. Se teve alguma qualidade da ditadura brasileira, foi ter nos afastado de uma ditadura comunista. Talvez a gente tivesse até ter um feriado nacional no Brasil para comemorar o dia em que a gente se livrou de uma ameaça comunista. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Eu tô no cassino comendo puta e ouvindo Foxtrot. Eu tenho uma ideologia da contra-realidade, essa que é a verdade. O mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo. E esse debate, obviamente, chegou até o Brasil. A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia, nenhum. Todas resultaram em fome e em ditadura. Será que no Brasil ia ser diferente? É um genocida, é um filho da puta, é um ditador. A esquerda, ela é um grande caso de sucesso de marketing. Por exemplo, se você pegar o movimento inicial do Fidel e do Che Guevara, em Serra Maestra, com aquela barba, com aquela mochila, com aqueles fuzis subindo aquela serra para derrubar um regime corrupto e escroto como o do Fulgêncio Batista, não tem jovem que não acha aquele momento maravilhoso. O que aconteceu depois foi horrível. Mas, cara, eu tô lá subindo a Serra Maestra de barba comprida, eu não tô no cassino do Fulgêncio Batista comendo puta e ouvindo Foxtrot. Eu tô na serra, barbudo, de fuzil na mão. As pessoas que acham que não tem diferença de esquerda e direita não deviam dirigir automóveis, né? Porque... Nenhuma ideologia dá conta da realidade, essa que é a verdade. Elas não dão conta da realidade. Então você acaba ficando, eu acho que acaba ficando assim com uma posição de execrado, à esquerda, à direita, porque na verdade você percebe que essas convicções plenas, elas são totalitárias na sua essência. Está numa ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? Então tu vai julgar agora que as pessoas... Tinha gente sendo presa, torturada, jogada de avião, censura, um horror, né? Roubalheira sem liberdade de imprensa. Então vai julgar agora, tantos anos depois, qual era a melhor coisa, se esses caras deviam ter feito isso ou não, por que fizeram, não fizeram. Isso aí já foi. Assim, todo mundo já entendeu o que aconteceu. Brasil, o país da repressão.
Em 1959, Fidel Castro chegou ao poder em Cuba. O que ele fez foi mostrar para os jovens do mundo que era possível derrubar um governo de direita com uma pequena guerrilha organizada. A esquerda nunca foi democrática, especialmente quanto mais radical a esquerda, menos democrática é. Agora, ela se contrapôs a um movimento autoritário, ditatorial, de direita, que era zero democrático. A ditadura brasileira de 64 não inventou a tortura, a brutalidade policial, mas a qualificou tecnicamente, a modernizou no pior sentido, tornando-a mais efetiva, mais bárbara, portanto, e a ampliou, passou a operar dessa forma também relativamente a outros atores sociais. Mas a tortura em larga escala é durante o período, a partir da promulgação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968. O famoso AI-5 deixou o governo militar muito mais duro. O Congresso Nacional foi fechado, o habeas corpus deixou de existir, que é você poder responder a um crime em liberdade, e o governo podia prender e deixar as pessoas na cadeia sem explicar o porquê. Em 1971, o deputado cassado Rubens Paiva teve sua casa invadida por 6 militares armados. No quartel da Aeronáutica foi torturado até a morte. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Quer dizer, imagine a situação, você está em casa num domingo, de repente seu pai é levado pela polícia e você nunca mais recebe notícias dele. Por anos e anos você não sabe se seu pai está vivo, se o seu pai ainda, se ele está preso, você simplesmente não recebe notícias por décadas. Quer dizer, isso é indesculpável, a gente não pode aceitar isso. Em 76, a famosa estilista Zuzu Angel sofre ao ver seu filho perseguido e morto pela ditadura. Morre em um acidente automobilístico até hoje mal explicado. Em outubro de 75, o jornalista Vladimir Herzog se apresenta voluntariamente para esclarecimentos no DOI-CODE. Sai de lá morto. Vladimir foi suicidado pelo exército. Ele sempre foi totalmente contra qualquer forma de violência. Então ele sempre criticou os movimentos da guerrilha, né, a luta armada no Brasil. Então a grande questão é que uma coisa não justifica a outra. Não é porque tinha atentado terrorista que tem que ter o pau de arara. E não é porque teve pau de arara que teve atentado terrorista. Eles seguem, na verdade, caminhos paralelos. A luta armada independe da questão do AI-5. Portanto, é uma falácia imputar uma resistência democrática aos grupos de luta armada e, segundo, dizer que eles existiram porque não havia mais espaço democrático. Mentira. Você pode criticar o que quiser a esquerda clássica, mas você não pode dizer que a esquerda clássica era covarde. A esquerda clássica foi pro pau. Foi pra, mesmo aquela aqui no Brasil, que foi enfrentar a ditadura. Pegou em arma e foi pro pau. Em outubro de 68, aniversário de 1 ano da morte de Che Guevara, guerrilheiros brasileiros prestam homenagem ao herói comunista. Decidem fazer um ato revolucionário. Matar um inocente. O escolhido foi o oficial do exército americano que vivia em São Paulo, Charles Chandler. Charles recebeu tiros de fuzil na frente da mulher e do filho, de 4 anos. 3 meses antes, guerrilheiros do Colina, grupo de Dilma Rousseff, decidem vingar Che Guevara. O plano é executar o militar boliviano que matou o famoso guerrilheiro. Eles dispararam 8 tiros a queima-roupa no homem errado. O major alemão Westenhagen perde a vida sem saber nem porquê. Ainda no ano de 68, guerrilheiros decidem colocar uma bomba em frente ao consulado americano em São Paulo. O jovem piloto Orlando Lovecchio perde a perna na explosão. Muita gente reclamava dos militares, mas pouco se fala do terrorismo dos guerrilheiros. Eu perdi minha perna por um ato terrorista, que eles consideraram um ato poético. Porque a cada atentado terrorista, mais ação repressiva do Estado. Mais o atentado terrorista, mais repressão por parte do Estado. Ou seja, houve uma espécie de aliança tácita entre a extrema esquerda e a extrema direita, né? Os dois que têm ódio, um processo de autoalimentação entre os extremismos, de um lado e de outro tal. Vários países tiveram anistias após ditaduras. O Brasil fez uma anistia única no mundo. A anistia do Brasil perdoou os agentes do Estado que cometeram atrocidades. Tiveram operações clandestinas, torturaram, mataram. Estão todos perdoados, a gente não pode investigar, a gente não pode conhecer essa história. Você na Argentina teve prisão de ditadores, mas aqui você não consegue sequer cogitar isso.
Se você leva em consideração de que a tortura é crime contra a humanidade e que essas pessoas, como, por exemplo, o Ustra, cometeram crimes contra a humanidade, então deveriam responder. Porque a anistia foi um acordo em que se passou a mão, se anistiou também os criminosos. Se o Estado brasileiro não faz, não os responsabiliza, ele é cúmplice com esses crimes de lesa humanidade. O Brasil massacrou índios, até recentemente. E ainda acontecem algumas coisas terríveis. E ninguém é julgado por isso. A tortura, infelizmente, é uma prática no Brasil. Primeiro, durante a escravidão. É bom lembrar que o Brasil foi, no mundo ocidental, o último país que aboliu a escravidão em 1888. E a tortura, os castigos corporais foram abolidos alguns anos antes da abolição, antes do 13 de maio de 88 e tal. E ninguém nunca foi punido por isso. Você tem a ditadura varguista, você tem toda uma escola de tortura, porque a repressão à rebelião comunista instituiu em larga escala a tortura, né? O número de presos era tão grande que não cabia nos presídios existentes. Era necessário até colocar navios, havia navios onde você colocava presos e tal. A tortura é uma opção ético-política. Essa opção está orientada pela concepção de que o outro, aquele que pensa diferente, aquele que se opõe ao regime ditatorial, é o inimigo. E o inimigo deve ser eliminado, porque a concepção é guerreira, é bélica. Então, na tortura não se busca apenas a informação, se busca também a humilhação do outro, se busca a desconstituição do outro como ser humano. O meu medo é você dizer, bom, a ditadura passou, o que a gente vive agora é uma democracia. E por ser uma democracia, os expedientes utilizados na ditadura não serão mais aplicados. Isso não é verdade. É que quando a gente fala desse passado e desses momentos terríveis, a gente não está simplesmente falando do passado, a gente está falando muito do presente. Infelizmente, a gente não tem um bom conhecimento dessa época, né? Isso não é ensinado nas escolas, e isso está voltando. Durante a ditadura, em torno de 450 pessoas foram mortas em 21 anos. A Polícia do Estado de São Paulo vem matando, em média, 800 pessoas por ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, de 2003 a 2015, houve 11.343 mortes provocadas por ações policiais. Sendo que a maioria delas são jovens, entre 18 e 30 anos, eu acho, e moradores da periferia, da raça negra ou parda. De vez em quando eles fazem a besteira de matar uma pessoa de uma área nobre de São Paulo, branco, e aí é mó encrenca. Aí a coisa se complica. Isso não é eu que estou falando, isso é um fato. Então, o jovem gosta de estar na rua, gosta de festejar, gosta de estar com seus amigos, é perigoso. O principal perigo é a polícia. O calendário das delegacias e dos batalhões não virou. Ele continua nos anos 60, continua nos anos 70. Você continua tendo denúncias de tortura, de execuções extrajudiciais, de desaparecimentos, como foi o caso, por exemplo, notório do Amarildo, lá no Rio de Janeiro, né? Lá na favela da Rocinha. A Polícia Militar não é polícia. A Polícia Militar é um exército de ocupação, e você pode ver isso historicamente, que veio em determinado momento para ocupar, acabou ficando, né? Nós aprendemos que ou a segurança existirá para todos ou não haverá para ninguém. Isso significa as polícias, as instituições do Estado têm de respeitar a legalidade constitucional, ou seja, os direitos humanos, porque eles são afins, eles são coerentes entre si. No Brasil hoje morre mais gente pela polícia do que morrem pessoas na guerra da Síria. Essa ideia de que o milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de história ou de geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. Se está na mão do Estado, se está na mão do setor privado ou dos deuses, estou cagando. Foi muito parecido com o governo Dilma. Nunca antes na história desse país viu-se um desenvolvimento tão grande. Taxa de crescimento de 11% ao ano. Milhões de pessoas saíram da linha da miséria e uma multidão de pobres remediados passou a ganhar bem. O desenvolvimento humano cresceu 50% em apenas uma década. Expectativa de vida do brasileiro aumentou 9 anos. Foi
ou não foi o melhor governo da história? O Brasil chegou a crescer 2 dígitos por ano. 10, 11, 12, 13%. Quer dizer, é uma loucura. Muita gente desdenha o milagre econômico, falando, cresceu o bolo, mas não dividiu. Isso é mentira. A ditadura promoveu o milagre econômico. Quando se fala em milagre econômico que a ditadura teria promovido nos anos 70, estamos falando do número recorde do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Em 2016, por exemplo, o PIB do Brasil não cresceu, ele caiu. Entramos então numa recessão. Já na época da ditadura, o PIB brasileiro chegou a crescer 14% ao ano, o que a gente chama hoje em dia de ritmo chinês de crescimento. O general Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele liderou um processo de transformação institucional em apenas 3 anos, que é o maior do país, não é? Em seu período de governo, o Brasil ganhou o Banco Central, a legislação do sistema financeiro, a legislação do mercado de capitais, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Sistema Financeiro da Habitação. A expansão de empregos, isso nunca ocorreu na história, o desenvolvimento da industrialização, a ocupação do Centro-Oeste, as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Uma reforma tributária que foi a mais avançada da época, mais avançada do que alguns países da Europa. O Brasil é um dos pioneiros na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, que o Reino Unido não existia ainda. O FGTS, que eu faço questão de destacar, foi fundamental para os trabalhadores, porque antigamente o sujeito trabalhava na empresa, a empresa falia, ele ficava sem nenhum direito, porque a massa parlamentar ia ficar esquecia. Fundo de garantia não. Todo mês, 8% é depositado na conta e ele sabe que ele recebe o extra. Isso é do regime militar. Que conquista fundamental. Alguém ia falar nisso? Zero. E de 1968 até 1973, o Brasil cresceu a um ritmo chinês de hoje, 11,1% ao ano. E em 1973, o Brasil cresceu 14% num único ano. O nosso regime militar, por exemplo, industrializou o Brasil. O da Argentina desindustrializou. Aqui estatizou a economia, o da Argentina desestatizou. Aqui ampliou as universidades federais, o ensino de 3º grau. Na Argentina, grande parte que da presença do Estado quase que sumiu dessa área e assim por diante. Essa ideia de que o milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de história ou de geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. O bolo aumentou, mas todo mundo melhorou de vida. O consumo de livros aumentou 800%. Não foi só a elite que comprou livros. A classe média também aumentou muito. Muitos pobres melhoraram de vida. O crescimento econômico ele costuma ser bom para todo mundo. Quando a gente viu, por exemplo, em 2007, 2010 no Brasil, no boom econômico da era Lula, muitos milionários surgiram no país, a classe média aumentou e muita gente saiu da miséria. Quer dizer, todo mundo está no mesmo barco. Quando o país enriquece, todos enriquecem junto. E tudo isso criou as condições para um excepcional ganho de produtividade que provocou o que se costuma dizer o milagre brasileiro, Esses são números ótimos, realmente. Só que dos anos 80, muitos de vocês que estão nos assistindo se lembram. Muitos, como eu, ainda nem tinham nascido, mas o Brasil estava passando por uma hiperinflação. Nunca na história deste país viu-se uma recessão tão grande. Hiperinflação de 83% ao mês, dívida externa nas alturas e o país não tem dinheiro para nenhum investimento social. Os militares deixaram esta bela herança para o país. Foi ou não foi o pior governo da história? Mas por que tanto crescimento em uma época descambou em uma superinflação na outra? Porque houve uma ênfase muito forte no aspecto físico da formação de capital. Esse é um problema que o Brasil teve, que se inicia com mais ênfase no governo Juscelino Kubitschek, no desenvolvimentismo do final dos anos 50. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis. A ideia de que o país se tornará moderno e avançado e desenvolvido e rico, se urbanizar, se industrializar, se trouxer a indústria automobilística, se fizer rodovias, grandes planos de desenvolvimento da indústria siderúrgica e tudo mais. O Geisel fez 440 estatais em 4 anos de governo. Cada uma por semana.
Então pegava dinheiro para o Estado, aplicava em tudo quanto era negócio que parecia bom, porque era uma farra de dinheiro estatal, e supondo que o crescimento do mercado interno ia ser grande, que não ia acontecer nada com a globalização. Aconteceu que o mundo global cresceu, o mercado interno, esses investimentos não se mostraram rentáveis, o Brasil entrou em crise. O governo Geisel foi terrível na economia, encheu o Brasil de estatal, assim que foi muito parecido com o governo Dilma. Não é à toa que tem um texto do Guido Mantega elogiando os projetos econômicos do governo Geisel. Então, muito do que a gente teve do Brasil de ruim, de inflação nos anos 80, isso tudo veio da ditadura. O PIB do Brasil passa, pós-regime militar, a ter um comportamento muito pior do que o século anterior, muito abaixo da média global e indo para uma economia decadente por causa desses investimentos contra a globalização. O aspecto mais fundamental do desenvolvimento é o capital humano. É educação fundamental, é saúde pública, é prevenção de doenças, é redução da mortalidade infantil. E nós deixamos muito para trás, e o regime militar agravou essa tendência. Uma ênfase desmesurada em formação de capital físico sem uma contrapartida de formação de capital humano. A desigualdade agrava muito isso, porque as famílias de menor renda não têm como investir na formação dos seus membros mais jovens e sequer têm a percepção de como a formação educacional será relevante para o futuro dessas crianças e desses jovens. Então é um ciclo que se agrava, porque uma geração não é capaz de corrigir as deficiências, as deformações da geração que a formou anteriormente. Não é um problema de privatizar. Estou cagando para ter 50 mil empresas públicas, desde que elas funcionem. Não custe mais do que deveria custar, não ganhe mais do que deveria ganhar, não pague mais do que deveria pagar. Se está na mão do Estado, se está na mão do setor privado ou dos deuses, estou cagando. Eu quero é pagar o meu imposto e ter o retorno compatível com o que eu fiz, com o que eu paguei. E hoje o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo. Eu acredito que se naquela época o sistema tivesse nascido de um debate democrático, ele seria mais sólido e resistiria mais à pressão dos interesses localizados, dos grupos corporativistas, né? Portanto, a democracia ela gera mais dificuldade de aprovar certas medidas, mas uma vez aprovadas, elas são muito mais sólidas. Portanto, é melhor aprovar pela democracia do que pela facilidade da ditadura. Se compararmos os números do regime militar no Brasil, teremos então uma ditadura ou uma ditabranda? Ditabranda foi o que houve no Brasil? Pergunta pra mim isso. A ditadura brasileira foi mequetrefe. É difícil achar uma ditadura militar que tenha matado menos que a brasileira. Acho que ele foi só infeliz ali, um pouco foi querer ser engraçado, caricato e fez uma merda. Chile, 10 milhões de habitantes, 3 mil mortos pelo regime. Argentina, 20 milhões de habitantes, 30 mil mortos pelo regime. Brasil, 90 milhões de habitantes, menos de 400 mortes. Ditabranda foi o que houve no Brasil? Claro que não. Pergunta pra mim isso. Claro que não. O Brasil teve uma ditabranda? Branda, adjetivo feminino singular, significa pouca intensidade, falta de rigidez, antônimo de dura. Se compararmos os números do regime militar no Brasil, teremos então uma ditadura ou uma ditabranda? Nós temos distinções nítidas entre os danos que a ditadura chilena produziu e a Argentina produziu e aqueles no mesmo terreno produzidos pelo Brasil, pela ditadura brasileira, que sem dúvida fez menos vítimas, né, do ponto de vista dos assassinatos e tudo mais, comparado aos números argentinos. E criada a proporção, observada a proporção do contingente populacional lá, foi uma coisa de louco. A nossa ditadura não foi tão sangrenta quanto a de Argentina e Chile.
ou mesmo a paraguaia. E é verdade, a nossa ditadura não foi tão sangrenta quanto a de Chile, Paraguai e Argentina. A gente não teve voos da morte, a gente não teve Pinochet, a gente não teve Stroessner. É difícil achar uma ditadura militar que tenha matado menos que a brasileira. Se você for comparar com grandes ditadores do mundo, o Stalin, o Hitler e tal, a ditadura brasileira foi mequetrefe. Acho que não passa pela questão de ser ou não ser uma ditabranda. Acho que a questão central é entender as características dos 21 anos do regime militar. 64 a 68 não é possível chamar de ditadura o momento que você tem os festivais de música popular, como tivemos, com músicas conclamando até a luta armada como Caminhando, né, do Geraldo Vandré. Quando você tem o espaço para o cinema que nós tivemos na época, para o teatro, sempre crítico. Quando você tem um número de livros publicados, uma enorme efervescência cultural, crítica, polêmica. No período 79-85, não é possível chamar de ditadura. E por quê? No dia 1º de janeiro de 79, é restabelecida a imunidade parlamentar. Não é possível ter ditadura com imunidade parlamentar. Isso é óbvio, né? Em seguida, em agosto do mesmo ano, vem a anistia. Essa anistia aos presos políticos, banidos, caçados, exilados, trouxe ao Brasil milhares de perseguidos pelo regime militar e que tiveram vida normal, vida plena aqui. Você não pode chamar isso de ditadura quando as eleições de 82, nos principais estados da federação, São Paulo, Minas e Rio, ganhou a oposição. E não só como ganhou, como levou. Franco Montoro em São Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais e Leonel Brizola no Rio de Janeiro. E lembrar que o Brizola era considerado pelos militares o seu grande adversário e tal. Por outro lado, 68, 78, durante a vigência do Adicional Mucim, aí você pode chamar de ditadura que o poder que foi dado ao presidente da República era enorme, de caçar mandatos, em relação aos habeas corpus, fim da imunidade parlamentar, etc, etc. Em 2009, a Folha de São Paulo usou em um editorial o termo ditabranda para se referir à ditadura que rolou no Brasil. E é óbvio que ia dar treta. E deu treta. A galera foi lá cobrar a Folha. O que a Folha de São Paulo tentou fazer, na verdade, na minha opinião, foi exatamente isso, uma revisão, um processo revisionista. Essa besteira que a Folha de São Paulo falou foi pelo seguinte, que no Brasil só mataram 450 enquanto mataram 10 mil na Argentina. Eu posso dizer uma outra coisa, a ditadura do Brasil foi uma ditadura muito mais eficiente, porque ela tinha mais inteligência por detrás e matou as pessoas-chave. Ela atacou o jornalismo de maneira muito forte, os líderes dos movimentos de guerrilha, né? Então ela foi uma coisa mais cirúrgica, né? O editorialista e disse para ele escrever novamente para expressar o mesmo tipo de intenção ou de ideia, ele não lançaria a mão dessa palavra, desse neologismo. Não creio que nem mesmo ele pretendesse reduzir o que foi a ditadura no Brasil, especialmente à luz dos cadáveres que ela acumulou, empilhou. Nem da tortura, nem das prisões, nem dos sequestros. Ninguém relativizaria isso. É como você dizer que matar uma criança é um assassibrando, porque o assassinato mesmo é quando mata 3, entendeu? Então, acho que ele foi só infeliz ali, um pouco foi querer ser engraçado, caricato e fez uma merda. O poder da charge se concentra no poder da imagem, né? A gente vive numa sociedade imagética em que as imagens falam mais até que a própria realidade. A charge é isso, é colocar a ideia na sua cabeça queima-roupa. É por isso que incomoda tanto. O jornalista Ricardo Boechat falou em compararmos proporcionalmente os números dos mortos na ditadura do Brasil com o da Argentina. E a gente comparou. Se o número de vítimas da ditadura brasileira for proporcionalmente igual à da ditadura da Argentina, no Brasil, no lugar de quase 400 mortos, teríamos tido mais de 100 mil vítimas. Afinal, o Brasil teve uma ditadura ou uma ditabranda? Cara, final dos anos 60 e início dos anos 70, os porões brasileiros foram barra pesada pra cacete. Torturou-se por sadismo. Basta você conversar com as pessoas, com os parentes, ou mesmo as pessoas que foram vítimas, que foram torturadas pela ditadura, para você ter a convicção de que pode ter sido muitas coisas. Branda não foi. Não, foi ditadura. Eu acho que uma verdade não afasta a outra. Uma verdade é: a ditadura brasileira foi uma das que menos matou no século XX. Isso não afasta a outra verdade de que ela foi sim uma ditadura, foi cruel e exterminou muitas pessoas que deveriam ter seus direitos resguardados. E eu não vejo nada de brando você
torturar por dias e dias, violentar mulheres, dar choque nas pessoas, nos seus órgãos genitais. Eu queria que o cara que escreveu isso passasse por uma sessão de tortura. Foi uma sessãozinha branda. Mas a ditadura militar perseguiu e matou todos os brasileiros, vários brasileiros. Ah, mas o Brasil cresceu como nunca. Naquela época que era boa. Não havia liberdade, havia censura na imprensa. Ah, mas não tinha essa roubalheira que tem hoje em dia. Não tinha como saber, mas todo mundo roubava. A ditadura é uma página complexa, polêmica e de difícil interpretação. Provavelmente seja o momento de interpretação mais difícil da história brasileira. Porque na ditadura você tem vários planos ao mesmo tempo. Você tem de separar uma coisa do outro. E essa é a dificuldade. A ditadura cerceou, perseguiu, matou jornalistas, mas não os donos dos jornais. E tivemos uma ditadura ineficiente, extremamente corrupta, saiu fazendo obra faraônica que não acaba mais. Algumas delas absolutamente inúteis, como a Transamazônica, tudo dinheiro para fazer fortuna de gente corrupta. Quando você fala de democratização, redemocratização, você está falando para o sujeito do asfalto, para o branco, classe média, privilegiado, como nós. Agora, quando você fala do preto pobre da favela, esse nunca teve democracia. Nunca teve. Você, quando vê a ocupação militar de favelas por tropas do Exército, da Marinha, como foi no caso no Rio de Janeiro, ali não tem liberdade de expressão. Ali não tem liberdade de ir e vir. Ali continua a tortura, os desaparecimentos e as mortes. Os grupos sociais mais influentes politicamente só levam em conta, de fato, segurança pública quando alguma bala perdida cruza as fronteiras sociais, esses territórios apartados, típicos do nosso apartheid social. Para quem tem grana, tem sempre a democracia. Você pode comprar a democracia se você tiver o seu cartãozinho de crédito. Agora, para o cidadão comum, não. O cidadão comum, e principalmente o cidadão da favela, não tem democracia. Ele não compra isso. E tudo isso passa de uma maneira muito impune, né? Existe uma cultura, a mulher ganha menos, a mulher é encoxada publicamente. A gente tem que entender que isso são características da nossa cultura, ou seja, do nosso país, respondendo a sua pergunta. Eu acho, inclusive, que essa é a história que a gente tem que contar para os nossos filhos. A esquerda saiu dos movimentos sociais proletários, de gente com baixa formação, e virou coisa de PhD. Virou coisa de professor de filosofia, virou coisa de professor de antropologia. E professor, por definição, é alguém que não gosta de correr riscos. Ele não gosta de correr risco no trabalho, ele não gosta de correr risco com ideias, ele gosta de ensinar aquilo que a maioria pensa que está certo no mundo dos professores, eu quero dizer. Ele não gosta de ensinar alguma coisa que atrapalhe a sua carreira dentro da universidade, alguma coisa que seus pares não concordem com ele. Veja 2013. Na minha opinião, a esquerda perdeu uma grande oportunidade ali. Você sabe que em história não tem espaço vazio, alguém ocupa. E quem ocupou? Os coxinhas, né? Os coxinhas reaças ocuparam, eles pegaram gosto para ir para a rua. Mesmo com pautas idiotas, imbecis, pedindo volta dos militares e não sei o quê, bababá, mas de qualquer maneira eles pegaram gosto. Eu fiz parte dos 50 do MASP, foram 50 pessoas no final de 2014, quer dizer, eu já venho a passeatas há um tempão. São cunhos completamente diferentes. A passeata popular, realmente, que bota milhões na rua, tem um cunho completamente pacífico, né? Que eles querem dizer, extrema-direita, militarista. Pô, tem uns babaca lá, militarista, mas não é todo mundo, não. Agora, a esquerda que queima ônibus, que acaba com todo mundo, isso aí são manifestantes, né? Manifestantes. Por outro dia, na Fiesp, os caras jogando morteiro em cima dos guardas, os guardas com busca-pé, né? Porra, sabe? Qual é? Eu lembro, logo depois dos movimentos de 2013, de junho de 2013, começaram a ter alguns movimentos pró-ditadura. E um colega seu, um jornalista, veio falar, o que você acha disso? Eu falei, eu acho ótimo. Isso é a coisa mais importante que tem que estar no nosso sangue. A principal virtude da democracia é a diversidade. É você pensar diferente do outro. Se eu te pedir uma palavra de ordem sobre 2013, cada um vai dizer uma, eu diria que é respeito. As pessoas foram para a rua para dizer que querem ser respeitadas. Por quem?
Quem é o antagonista daquelas pessoas? Por que milhões de pessoas foram para a rua? Sem partido, sem bandeira, sem discurso, sem liderança. Por que elas foram para a rua? Foram movidas, se não era um discurso, se não era uma bandeira, não era um partido. Era um sentimento. Que sentimento sintetizava aquilo ali? Respeito, pô. Para de me sacanear, para de me roubar, para de me explorar, para de abusar de mim, entendeu? Mas ao quebra-quebra minoritário de orelhões, vitrine de lingerie, banco e cacete, aquilo roubou a discussão política que poderia perdurar a partir do ato de massa. Virou barababá, se a polícia bateu ou não bateu, se a Sininho era uma heroína ou uma idiota, e por aí vai. Eu acho que aquele momento teve uma morte precoce, acelerada, causada por esse tipo de priapismo juvenil. Pronto, é por aí mesmo, entendeu? Não nos faltam eleições. Nós temos uma a cada 2 anos e a merda parece que só piora. Então, você vai começar a ter que discutir se o voto perdeu o seu poder de interferência na construção, na mudança da realidade. Eu acho que ele perdeu assombrosamente. Ele virou um documento de validação, de legitimação de um status quo. A única estrutura que ele tem ainda para ele trabalhar é através dos partidos. Mas essa instituição, o partido, ela está obsoleta. É a mesma coisa que você querer andar de carroça numa rodovia de 3 pistas. O carro vai passar por cima, a carroça não atende. Vão te passar por cima. O Brasil tem 35 partidos e não tem nenhum. Não dá. Com isso, não funciona o presidencialismo, não funciona o parlamentarismo, nada vai funcionar. Queremos ter 4 ou 5 partidos que sejam, de fato, correntes de opinião relevantes para o debate brasileiro. Não adianta ter 35 e não ter nenhum. O último que prometia ser um partido e que ruiu foi o PT. O PT ruiu. Se a gente se preocupar com o nosso país, com a nossa cidade, com a nossa sociedade a cada 4 anos, dá no que dá. No Brasil, você vive de um futuro que nunca chega. E você renega, esquece, trabalha para o esquecimento do passado. O que eu percebo, por exemplo, quando a gente vai falar de ditadura militar, é o argumento de que já passou, temos que virar a página. Tom Jobim que tem razão, o Brasil não é um país para principiantes. Para entender o Brasil é muito complexo e o momento mais difícil de entender o Brasil, desses mais de 500 anos de história, são os 21 anos do regime militar. Bem, com certeza foi um período muito complicado da história do Brasil, mas o importante é que hoje em dia, pelo menos, temos a democracia. E temos que agradecer o fato de termos a liberdade para estar aqui debatendo esse assunto livremente. É isso.